Olá, turma. Nós vimos até então, trabalhando na disciplina de física, o campo elétrico, tá certo? Irei introduzir agora só um novo tópico, que é o campo elétrico quando ele é uniforme. Ele é um tipo de campo elétrico que é muito aplicado à física, e ele é obtido a partir de duas placas que seja uma delas positivas e outra negativa, nesse estilo, tá certo? Eu observo aqui em cima uma placa que tem carga elétrica positiva e eu tenho essa outra placa aqui que tem uma carga elétrica negativa. Toda essa região aqui no interior entre essas duas placas irá formar aqui o meu campo elétrico. A característica mais importante é que, no caso, esse vetor campo elétrico, ele sempre vai ser o mesmo e sempre vai ter direção, sentido e intensidade. Então, meu vetor campo elétrico, em qualquer um desses pontos aqui dessa região, ele vai ter a mesma intensidade, tá certo? Mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Na representação por linhas de forças que a gente estudou no último tópico da gente, que são linhas que saem dos polos positivos e vão em direção dos polos negativos, a gente pode perceber a orientação nessas placas. Então, observar aqui que eu tenho essa região aqui em cima, que é toda positiva. As linhas de forças sairão dessa parte positiva e irão morrer nessa parte negativa. Esse experimento também é observado nessa figura anterior, onde as linhas de forças estão saindo das placas positivas em direção às placas negativas. Em qualquer um desses pontos que eu pegar aqui nesse campo elétrico, o valor dele vai ser igual, tá certo? Esse meu vetor campo elétrico, ele vai apresentar direção, sentido e intensidade, tá certo? A sua direção sempre vai ser a mesma direção da força, seja indo para as cargas positivas ou para as cargas negativas. Porém, elas podem apresentar sentidos opostos. Vamos observar essa minha primeira carga elétrica aqui, sendo ela positiva. Sendo essa carga positiva, irá existir uma força de repulsão entre essa carga, uma força oposta, e uma força de atração entre essa carga positiva e a carga negativa. Nessa minha segunda carga, sendo ela negativa, irá existir uma repulsão dessa força, dessa carga, dessa outra carga negativa, e irá existir uma atração dessa carga pelo polo positivo. Isso aqui não é novo para a gente, isso aqui a gente já estudou em lei de Coulomb. E já o meu vetor campo elétrico, sempre ele vai estar no sentido das minhas linhas de força. Então, se minha linha de força ela sai do meu polo positivo em direção ao polo negativo, o meu vetor campo elétrico sempre vai estar nessa direção, saindo do polo positivo, indo em direção ao polo negativo. Isso aqui, essa representação, será importante para você resolver alguns exemplos nas atividades que eu enviarei para vocês, tá certo? Vamos para um exemplo aqui prático e que vai envolver um conteúdo do primeiro ano que eu trabalhei com vocês. A figura representa a situação de um campo elétrico de intensidade de 5 vezes 10 elevado a 8 Newton-Coulomb, existente entre duas placas paralelas, eletrizadas e separadas por uma distância de 8 milímetros. Então está aqui o meu campo elétrico, tá certo? Eu tenho aqui essa distância de 8 milímetros e eu soltei essa carga aqui, que está nessa região aqui, tá certo? Uma partícula de massa de 4 vezes 10 elevado a menos 15 kg, eletrizada com a carga de 2,4 vezes 10 elevado a menos 18, é abandonada em repouso na proximidade da placa positiva. Ou seja, eu soltei essa carga mesmo aqui em cima, nesse ponto azul. Observe bem, se essa minha carga ela vai ser positiva, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser atraída por essa parte de cima, por esse polo positivo, ou vai ser atraída por esse polo negativo? Ela será atraída por esse polo negativo, tá certo? Então,
a intensidade da minha força, a direção da minha força será nessa direção. Minha força, ela vai estar apontando meu vetor força aqui para baixo. Assim como o meu vetor campo elétrico, vou fazer aqui a representação, irá apontar para essa direção, tá certo? Então, tanto o vetor campo elétrico quanto o meu vetor força, nesse exemplo, terão mesma direção e mesmo sentido. Na letra A, ele pede que eu determine o módulo da força elétrica a qual a partícula fica sujeita. Então, eu vou utilizar a equação que a gente já trabalhou anteriormente, que é meu campo elétrico, é a força dividido pela carga dessa partícula. Meu campo elétrico é 5 vezes 10 elevado a 8, igual a força dividido por 2,4 vezes 10 a menos 18, fazendo aqui multiplicação desse denominador pelo numerador aqui de cima, eu tenho que minha força é 1,2 vezes 10 elevado a menos 9. Perceba que essa partícula ela está caindo nessa direção. Então, se ela está caindo, a força que vai atuar nessa partícula é uma força peso. Na questão B, vamos determinar aqui a aceleração adquirida pela partícula e a força-peso que atua sobre ela, tá certo? Então, para eu calcular o peso dessa partícula, eu vou utilizar uma das leis de Newton, que a gente trabalhou ela no primeiro ano, que é peso é massa vezes gravidade, sabendo que a minha gravidade é 10 aqui na Terra, a gente considera 10 quando for fazer esses cálculos, e a massa dessa partícula é 4 vezes 10 elevado a menos 15. Realizando esse procedimento matemático, eu chego em um peso de 4 vezes 10 elevado a menos 14 newton. Para eu calcular a aceleração, eu irei utilizar a equação da segunda lei de Newton, que é força é igual a massa vezes a aceleração. Então, eu tenho que a força que eu calculei anteriormente, que atua sobre essa partícula, é 1,2 vezes 10 elevado a menos 9. A massa, 4 vezes 10 elevado a menos 15. Então, passo desse termo aqui para dividir 1,2 vezes 10 a menos 9. Eu tenho que minha aceleração é 3 vezes 10 elevado a menos 5 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Então, façam as anotações no caderno, copiem esse exemplo que eu irei enviar uma atividade para vocês fazerem em cima desse conteúdo. Valeu, turma, e até mais.